assunto. É a proposta 5 do livro de atividades, página 19, tá bem? Nós vamos falar sobre textos de divulgação científica. Seja bem-vindo para mais uma aula de redação comigo, a professora Betânia Neves. Vamos iniciar sobre o que é, gente, esse texto de divulgação científica. Olha só, um texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo de uma forma mais elaborada. Então, quando a gente fala em expositivo, gente, é aquele texto que revela uma pesquisa, a exposição de alguma coisa, tá bom? Olha, e são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Então, hoje, esse texto de divulgação científica, ele está mais presente no nosso dia a dia, né? A gente quer ler a respeito de determinado assunto, a gente vai logo lá ver se existe um artigo ou alguma coisa que indique melhor sobre aquele determinado assunto. A exemplo disso, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que ainda é um momento de pandemia, muita gente se aprofundou, quis saber, né, de onde surgiu esse vírus, como é que se trata esse vírus. Então, os textos que essas pessoas procuravam ler eram textos de divulgação científica. Tinha como base pesquisas, tá? Pesquisas, aprofundamentos teóricos mais elaborados, ok? Então, qual é a finalidade de um texto de divulgação científica? A principal finalidade aí é popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo, assim, diversas informações de valor indiscutível. Então, vocês sabem que, antigamente, só quem lia textos, artigos científicos, eram pessoas ligadas à ciência, né? Então, agora, o objetivo desses textos, por isso que eles estão presentes no nosso dia a dia, porque com a finalidade de popularizar a ciência, de mostrar que todo mundo pode ler a respeito da ciência, não são só os cientistas que leem a respeito de determinado assunto, todo mundo pode ler. Agora, a gente sabe que a linguagem para esse tipo de texto também é uma linguagem específica, né? Não é uma linguagem comum, tem uma linguagem específica, porque tem algumas palavras que elas são típicas da ciência, tá? É o que a gente vai ver mais adiante. Olha só, primeiro vamos ver as características, tá, que estão presentes aí num texto de divulgação científica. Eu coloquei aqui para que vocês possam entender melhor. Opa, calminha. Olha só, são apresentadas como uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais, com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Então, quando a gente quer escrever um texto de divulgação científica, a gente não usa expressões como, por exemplo, assim, eu acho tal coisa. A gente não utiliza essa expressão eu acho, entendeu? Porque a gente precisa utilizar verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua portuguesa, tá? Assim que funciona. Mas a gente vai ver isso na prática, não se preocupe. Tá? Então, olha, por esse motivo, pelo fato de ser impessoal, né, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, que é aquela que a gente utiliza no nosso dia a dia, gírias, a gente não pode escrever com gírias, e muito menos figura de linguagem, porque elas causam uma certa redundância, né, uma ambiguidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escrever um texto de divulgação científica. Tá? É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantes no presente do indicativo. Então, olha só, se a gente vai ler um texto científico, a gente sabe que vai encontrar algumas palavrinhas que a gente não conhece, que não faz parte do nosso dia a dia. Então, é bom que a gente tenha um dicionáriozinho aí do lado, né? Ou então, pelo menos, acesso ao Google para a gente pesquisar o que significa determinada palavra, porque a gente vai encontrar palavras que não são, assim, do uso do nosso dia a dia. Esses textos, normalmente, são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto,
dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudo de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas, jornais científicos, livros, plataformas digitais, né, televisão e a internet no sentido geral, porque hoje a gente encontra muitos textos científicos no próprio Wikipédia, né, na própria biblioteca digital que é o Wikipédia, tá bom? Então, essas aqui são algumas características do texto de divulgação científica. Vamos ver, aí no livro de vocês tem essa imagem, tá? Essa imagem vocês vão encontrar no livro didático. Certamente, eu acho até que vocês já passaram por ela. A professora Lélia já deve ter mostrado isso para vocês. Ó, desde os nossos ancestrais mais antigos até a sociedade atual, o homem busca entender o mundo, seja desvendando mistérios do universo, seja resolvendo questões simples do cotidiano. Como você imagina que os ancestrais de culturas pré-científicas faziam isso? Então, a gente vai pensar nessa resposta e amanhã vamos debater sobre isso, tá? Qual é a importância de haver registro de descobertas e experimentos científicos? Certamente, se não houvessem registros, a gente ia ficar ainda mais intrigado, né? Como é que surgiu tudo? Então, hoje a gente já consegue mais ou menos que imaginar, porque tem muitos registros a respeito disso, né? Seja na base religiosa ou seja na base científica, né? A gente sabe como é que mais ou menos surgiu aí os nossos, como é que deu origem ao universo, né? Sobre os nossos ancestrais. A gente sabe mais ou menos isso a respeito desses experimentos científicos que ficaram registrados aí na humanidade. Aí, a última pergunta, bem pessoal, né? Se você tem interesse em saber sobre essas descobertas científicas, mantém-se informado sobre isso, o que mais tem interesse a você? Tá? E o que mais, quais que temas mais interessam a você? Então, gente, esses textos que nós vamos ler, que são o texto de divulgação científica, a tipologia dele é expositiva. Tudo isso tem no livro de vocês, de língua portuguesa, tá? Está no livro de vocês de língua portuguesa, nas páginas 30, 31, 32, 33. Eu acredito que vocês já devam ter falado sobre isso um pouquinho lá com a professora Lélia. Eu só vou reforçar, tá bem? Para que a gente possa fazer os nossos exercícios. Então, olha só, a tipologia expositiva, o texto de divulgação científica, geralmente é expositivo, ou seja, apresenta informações ao leitor, mostrando e explicando conceitos, fenômenos naturais e também processos tecnológicos. Exposição versus opinião. Os textos não são isentos de visão pessoal, pois as escolhas feitas pelo seu autor, tanto na linguagem como no que está sendo relatado, são resultado de intenções dele. O autor escolhe falar ou não de algo e também como falar disso. Que palavras é que ele vai utilizar, que estrutura de frase, tá? Segundo as suas próprias intenções. Contudo, muitas vezes, essa visão pessoal não fica evidente. É o que ocorre no texto de divulgação científica. Com o objetivo é expor a informação sobre a novidade ou conhecimento científico, não se espera que o autor manifeste alguma opinião sobre isso, e sim que seja isento em relação às informações que divulga. Por isso, nota-se que uma das características linguísticas do texto de divulgação científica é o uso da terceira pessoa do discurso. Então, quando a gente lê um artigo científico, pessoal, a gente sabe que naquele artigo está a opinião do leitor, do autor, do texto, né? Ele coloca ali a opinião dele, mas ele nunca coloca em primeira pessoa. Ele coloca baseado nos fatos, baseado nos estudos que ele tem, expondo a pesquisa que ele fez, sempre em terceira pessoa, tá bom? Então, quando perguntarem para você qual é a linguagem predominante num texto de divulgação científica, terceira pessoa do discurso. Nunca é a primeira, sempre é a terceira, tá bem? Definição e exemplificação.
Para divulgar uma informação científica de maneira a ser compreendida facilmente pelo leitor não especializado, vários recursos são empregados. Vamos ver quais são. Primeiro é a definição, ou seja, explicar a palavra ou a expressão determinada de determinada área científica. E o depois é exemplificar, tá? Então, quando a gente vai ler um artigo, tem muitas palavras que a gente não conhece, mas normalmente quem é o autor do texto, ele procura dar um conceito a respeito daquela palavra e depois exemplificar, para que nós possamos entender melhor, para que nós possamos compreender melhor, ok? Então, pensando nisso, gente, aí no livro de vocês, livro de atividades, tá? Aí no livro de atividades, lá na página 19. Abriram aí na página 19? Sim ou não? Sim, tia. Muito bem. Aí na página 19 está dizendo assim, ó, artigo de divulgação científica, porta-voz da busca constante da verdade, tá? Primeira coisa que a gente precisa observar. Gente, esse diálogo é um diálogo comum? Vocês já acham assim que é uma conversa comum? Não, né? Não dá nem para entender. Olha, o Fábio foi logo dizendo assim, professora, não entende muito por conta da linguagem utilizada, não é? Por quê, gente? Vocês conhecem essa série de tirinhas, que é o Calvin e o Haroldo, né? Calvin e o Haroldo. É uma série de tiras criadas por Bill Watterson, tá? Calvin, ou Kelvin, né? É um garoto de 6 anos, muito precoce e inteligente, tá? Que é o companheiro do Haroldo, né? Também é um tigre muito sábio, tá? Então, gente, o que eles estão falando aí? Eles estão falando a respeito das nuvens. Eles estão falando a respeito das nuvens. Por quê? Porque o Calvin está dizendo que ele acabou de ver uma nuvem que era a cara dele. Aí eu pergunto para vocês já viram bichinhos em nuvem? Vários. Vários. O que vocês mais enxergam assim, nas nuvens? Pé de copinho, cachorro, gato. Vejo copinho? Eu vejo cachorro, gatos, né? O que mais aí? Viu alguma coisa nas nuvens? Eu vi, se eu não me engano, um rinoceronte. Eu vi um sapo. Um rinoceronte? Nossa! Furry. Já vi um furry lá. Então, olha só, gente. Perceberam que aí nesse quadrinho, vamos dar continuidade, tá? Nesse quadrinho aqui, a linguagem está bem específica e mostra que tanto o meu amigo Calvin quanto o Haroldo, eles são muito inteligentes e que eles têm aí muito conhecimento científico para falar, né? Com essa questão sobre as nuvens. E ainda, para reforçar essa ideia, tem 2 textos falando sobre as nuvens. O porquê que as nuvens apresentam diferentes formas, propriedades e também características. Porque, imagina, a nuvem, em determinado momento, ela aparenta ter uma forma específica. Mas o que diz a ciência a respeito disso? Será que essa questão da gente ver as nuvens de forma diferente, será só que é o nosso ponto de vista? Ou será que realmente as nuvens ficam ali em formatos diferentes? O que a ciência diz sobre isso? Então, temos 2 textos aí na página 20, na página 19, perdão. Na página 19, nós temos 2 textos que falam sobre as nuvens. Diz assim, ó, as nuvens apresentam diferentes formas, propriedades e características, mas quais fatores determinam sua formação? Se você precisa de ajuda para responder a essa questão, leia os textos a seguir. Quem nunca viu carneirinho nas nuvens? Alguém aí já se lembrou de algodão doce ao olhar distraído para o céu? Eu tenho certeza que sim, tá bom? Então vamos lá ler 2 pequenos textos falando a respeito desse formato das nuvens. Olha só, o primeiro texto, ele diz assim, que dependendo das condições de temperatura, altitude, pressão e outros fatores, as nuvens apresentam diferentes formas,
características e propriedades físico-químicas. Por isso, são classificadas a partir de diferentes tipologias. Esse é o que diz o texto 1. No texto 2, diz assim: com grande desenvolvimento vertical, apresenta a forma de uma montanha e sua forma só pode ser vista de longe devido ao seu tamanho. No topo, geralmente apresenta a forma característica de uma bigorna. É uma nuvem mais escura formada por grandes gotas de água e granizo, podendo conter cristais de gelo no topo. Está associada a tempestades fortes com raios e trovões. Então, eu tenho aí, gente, dois textos falando sobre o formato das nuvens. Então, amanhã a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também vai responder os exercícios que nós temos aí, tá certo? Até aqui, vocês conseguiram Tia, compreender?